E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, vamos mostrar que, se temos dois triângulos onde um lado tem o mesmo comprimento do outro, nesse caso, esse lado azul tem o mesmo comprimento desse aqui e também possuem dois pares de ângulos correspondentes com a mesma medida, ou seja, esse ângulo é igual a esse, e esse outro laranja, o ângulo ACB, tem a mesma medida que o ângulo DFE, ou seja, se você tem dois ângulos e um lado com o mesmo comprimento, podemos criar uma série de transformações rígidas que vão colocar um triângulo sobre o outro. Ou então, podemos dizer que eles são congruentes entre si pela definição de transformação rígida. E isso é equivalente aos critérios de congruência ângulo-lado-ângulo ou ângulo-ângulo-lado. Isso porque, se você tem dois ângulos, você consegue descobrir o terceiro ângulo, correto? Então, por exemplo, nesse caso específico, se soubermos que esses dois triângulos possuem dois pares de ângulos iguais, com a mesma medida, isso significa que o terceiro par de ângulo tem que necessariamente ser igual. Então, esses dois ângulos são iguais, e pelo critério de congruência, se você tem um lado entre esses dois ângulos, isso é equivalente a ter um ângulo, ângulo e lado igual. Porque, se você conhecer dois ângulos, também vai conhecer o terceiro, e, consequentemente, é igual ao do outro triângulo. Então, vamos fazer uma série de transformações rígidas para colocar o triângulo ABC sobre o triângulo DEF. E, como eu já disse, se você tem dois comprimentos iguais, eles são congruentes. E, com isso, você pode fazer uma série de transformações rígidas para colocar um triângulo sobre o outro. E, pensando nisso, o que eu quero fazer é colocar o segmento AC sobre DF. E a maneira de fazer isso é transladar o ponto A para o ponto D. E eu vou chamar isso aqui de A'. E quando eu faço isso, o segmento AC vai ficar nessa direção e o resto do triângulo para cá. O lado AB vai ficar nessa direção, mas daqui podemos fazer outra transformação, que é girar o triângulo sobre o ponto D, ou A', de modo que C coincida com F. Então, até agora, fizemos duas transformações rígidas que fizeram com que esse lado AC ficasse sobre DF. Então, A vai ficar sobre D, e podemos chamar de A', e C sobre F, que podemos chamar de C'. Mas a minha pergunta é, onde o ponto B vai ficar? Bem, como temos uma transformação rígida, as medidas dos ângulos são preservadas, correto? Por causa disso, vamos ter uma situação onde esse ângulo aqui, esse ângulo CAB, vai ser preservado. Então, C', A' e B' tem que ficar em algum lugar desse segmento aqui. Ou melhor, se vamos preservar a medida do ângulo CAB, B' vai ficar em algum lugar desse segmento aqui. Isso porque um ângulo é formado por dois segmentos que cruzam no vértice. E como esse ângulo é preservado, esse ângulo formado por esses dois segmentos, o segmento CA e o segmento CB, sabemos que B' também deve ficar em algum lugar aqui. Deixa eu prolongar esse segmento e o que eu quero dizer é, como esse ângulo e esse são preservados, B tem que necessariamente coincidir sobre o ponto E, que eu posso chamar de B'. Esse é um primeiro cenário onde podemos fazer uma série de transformações rígidas para colocar esse triângulo sobre esse. Mas tem uma outra. Existe uma circunstância em que os ângulos são preservados, mas, ao invés de estarem desse lado do triângulo, eles podem estar desse lado aqui. Ambos os ângulos vão estar desse lado do segmento azul. E, com isso, a minha pergunta é, nessa situação, onde B' vai estar? Deixa eu desenhar isso aqui para ficar um pouco mais exato. Deixa eu replicar esse ângulo, desenhando um ângulo aqui, mais ou menos assim. E aí, eu pego essa medida, e eu já mostrei como transportar arco em outros vídeos, mas eu coloco a ponta seca aqui, e esses ângulos vão estar para cima do segmento, e B' tem que necessariamente estar em algum lugar desse segmento que eu estou desenhando. E, ao mesmo tempo, ele tem que ficar em algum lugar que forme esse ângulo aqui com F. Então, deixa eu transportar esse ângulo aqui, fazendo esse arco maior
e medindo ele aqui, eu coloco a ponta seca nessa parte e vou transportar meu ângulo para aqui. Então, B' tem que ficar nesse segmento e, ao mesmo tempo, o segmento B'F tem que formar esse ângulo aqui. E se você prolongar aqui, você consegue ver que esses segmentos se interceptam nessa parte. Portanto, a outra possibilidade de os ângulos serem preservados de uma forma que o segmento azul de um triângulo esteja sobre o outro é quando o B' está aqui. E para que o triângulo da esquerda fique sobre o triângulo da direita, precisamos fazer mais uma transformação, que é uma reflexão através do segmento DF ou a linha C'. E por que isso funcionaria? Simples, como a reflexão também é uma transformação rígida, não altera o tamanho ou a forma, os ângulos são preservados. Com isso, quando esse ângulo é invertido, ele não vai mudar, e esse outro aqui também. Isso significa que esse segmento vai ficar sobre esse aqui e pronto, conseguimos colocar um triângulo sobre o outro. Então, se você tem dois ângulos, você consegue descobrir o terceiro. Além disso, se você tem um lado com o mesmo comprimento, então os triângulos são congruentes. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!